Olá! Neste vídeo nós vamos comentar sobre a política externa do governo Bolsonaro. Vamos mostrar para vocês porque Bolsonaro tem uma política externa que ele se orienta para defender os interesses estrangeiros e exatamente por isso ele não pode ser considerado nacionalista. Muito pelo contrário, Bolsonaro seria enquadrado naquela tradição do que nós chamamos de uma política externa entreguista, que coloca os interesses das potências estrangeiras acima dos interesses do Brasil. Durante as eleições do ano de 2018, Bolsonaro foi eleito com o slogan "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos". Bolsonaro procurava usar a bandeira nacional, os símbolos nacionais e tomar para si a identidade do patriotismo, dizendo que ele era o candidato que representava o Brasil, enquanto o outro candidato, que era o Fernando Haddad, representava interesses como de Cuba ou de outros países. Óbvio que isso foi toda uma retórica de propaganda, mas que a gente pode reconhecer que quem de fato estava cada vez mais distante dos interesses brasileiros foi exatamente Jair Messias Bolsonaro. Em sua campanha de 2018, ele, durante um comício, no telão apareceu a bandeira dos Estados Unidos. E naquele momento ele disse para a multidão: "Batemos continência à bandeira dos Estados Unidos". E aí ele bateu, prestou a continência e toda a multidão ficou ao fundo gritando USA, USA. Essa é uma cena mais vergonhosa que alguém que pretende assumir uma cadeira na presidência da República no país poderia passar. Então foi uma cena vexatória, vergonhosa, que mostrou que realmente Bolsonaro era um político atrelado a interesses não nacionais. E as posições de Bolsonaro ao longo dos anos que vieram foram demonstrando que isso estava correto. Primeiro porque ele manteve a política de preços da Petrobras do governo Temer, que é uma política que beneficia os interesses de especuladores internacionais em detrimento do interesse da população. Então, os preços hoje caros dos combustíveis são exatamente porque é impossível você garantir o lucro desses acionistas e garantir com que a população tenha um serviço de fornecimento de combustíveis barato, porque uma coisa independe da outra. Ou seja, ou você garante um preço barato para a população, ou você aumenta esse preço para garantir o lucro dos acionistas. E o governo Temer seguiu essa linha e o governo Bolsonaro reafirmou essa política. Bom, Bolsonaro nomeou como ministro da Economia ninguém menos do que Paulo Guedes. Paulo Guedes chegou a falar logo no começo do seu governo que ele era a favor de que o Banco do Brasil fosse comprado pelo Bank of America. Olha que humilhação! O Banco do Brasil, que é um banco bicentenário, é um banco que teve uma história fundamental para o desenvolvimento do país, é um banco que carrega o nome do país, é um banco que sempre que o país precisou, ele estava lá, ele garantiu a poupança dos brasileiros, ele garantiu o pagamento das finanças aos brasileiros e o processo que houve de abertura desse capital e que o Paulo Guedes jamais desistiu de fazer uma privatização completa, ele dizia claramente que ele queria que esse banco fosse comprado pelo Bank of America. Olha o simbolismo disso. Um banco dos Estados Unidos tomando o banco que leva o nome do Brasil. Ou seja, se trata de uma recolonização, se trata de um controle direto sobre os nossos recursos. E não foi só isso. Bolsonaro, ele chegou a passar uma situação humilhante de ir procurar o Donald Trump logo depois que ele tinha sido eleito, né, e aí começar a fazer uma série de declarações. Ele chegou a dizer para o Trump "I love you", enquanto Trump era presidente dos Estados Unidos. E o Trump uma vez ele falou: "Eu nem conheço esse cara, mas se ele gosta de mim, então ele deve ser gente boa", e todo mundo deu risada. O Bolsonaro foi lá, se encontrou com o Trump, deu uma camisa da seleção brasileira para o Trump olhou para aquela camisa com desprezo e ele passou ali uma noção de subserviência. Depois ele foi na Assembleia Geral da ONU e fez um discurso vergonhoso no qual ele disse que o Brasil
quase se tornou um país comunista. Olha o tamanho da maluquice. O Brasil, sequer o governo petista, era um governo que a gente possa classificar como socialista. Dificilmente a gente pode dizer que o governo da Dilma foi um governo de esquerda. Quem dirá um governo comunista? Eram governos de conciliação, que conciliavam os interesses dos ricos com os interesses dos pobres. E por isso que o governo Lula se caracterizou dessa forma. Só que Bolsonaro, ele tinha uma posição de antagonismo e criou toda uma narrativa de que ele vinha para defender o Brasil do comunismo. O comunismo, como disse Karl Marx em 1848, é um fantasma. Todo mundo tem medo do comunismo, desde a época de Marx. Só que ninguém sabe o que é comunismo. E todo mundo ataca o comunismo exatamente por não saber o que é, mas por morrer de medo de que os comunistas vão tomar a casa das pessoas. Só que o que o governo Bolsonaro fez, ele colocou em votação um projeto de que as pessoas endividadas com os bancos podem ter as suas casas tomadas e ser, então, usadas como pagamento das dívidas. Uma coisa que hoje, felizmente, o brasileiro tem a proteção de a sua casa não poder ser tirada pelos bancos. Mas o próprio governo Bolsonaro propôs isso. Ou seja, não é os comunistas que vão tomar a casa das pessoas, é o governo Bolsonaro. São os bancos que tanto Bolsonaro apoia. Mas vamos continuar falando então da política externa de Bolsonaro. Bolsonaro também fez contratos extremamente obscuros com o bilionário de origem sul-africana, mas que vive nos Estados Unidos, Elon Musk. Elon Musk, que quer comprar o Twitter exatamente para garantir com que Trump e a extrema-direita voltem a poder fazer as suas campanhas de ódio no Twitter, ele veio aqui e saiu com uma série de contratos obscuros de fornecer internet para a Amazônia. Agora, será que é só isso? Bolsonaro não revelou o que estava por trás desses interesses de Elon Musk. E Bolsonaro teve mais uma impostura, que o Bolsonaro, quando Elon Musk estava aqui, em vez de o bilionário ir visitá-lo, que é o que manda qualquer protocolo, se você está no outro país, o chefe de Estado, ele é visitado por você, o que Bolsonaro fez? Ele foi até o hotel visitar Elon Musk. Olha que cena vergonhosa, humilhante, de subserviência. E não só isso, Bolsonaro também, com as privatizações, passou o controle aos estrangeiros da BR Distribuidora, desnacionalizou uma série de refinarias, desmantelou a Petrobras e fez a vergonhosa privatização da Eletrobras, que fragmentou as ações e colocou agora a Eletrobras sob controle do mercado fracionário de ações. Ou seja, a Eletrobras, que antes coordenava toda a política energética do país, agora ela está fragmentada sob interesses que levam ao lucro do capital estrangeiro. E de cara, nós já tivemos um aumento de 67% da conta de luz. Ou seja, já não basta o aumento da gasolina, já não basta o aumento do petróleo, do diesel e do álcool, agora nós vamos ter que pagar mais caro da eletricidade, porque Bolsonaro é um político que presta continência para os interesses estrangeiros e que nunca foi nacionalista. Outro fato também importante que a gente tem que mencionar é a posição que o governo Bolsonaro teve com relação à Ucrânia, especialmente ao conflito. Então, o governo Bolsonaro, nesse momento em que estava prestes a ocorrer a guerra na Ucrânia, ele decidiu fazer uma viagem até a Rússia. E ali ele foi acompanhado do alto escalão das Forças Armadas e do Itamaraty. Naquele momento, o governo Bolsonaro ele não agiu e deixou com que a parte técnica do Estado brasileiro tomasse as devidas precauções. Então, naquele momento, o governo Bolsonaro decidiu não tomar posicionamento no conflito e disse, inclusive, que visitaria a Ucrânia. Entretanto, por se tratar do governo Bolsonaro, não podia faltar uma fake news. E qual foi a fake news que eles lançaram? A de que o governo Bolsonaro tinha conseguido evitar a guerra. Só que poucos dias depois a guerra estourou. Ou seja, criaram uma mentira,
incendiaram a massa bolsonarista para promover essa fake news, essa mentira, e poucos dias depois essa mentira perdeu sentido porque realmente a guerra aconteceu e a Ucrânia sequer quis receber a visita do Bolsonaro, que não teria absolutamente nada a acrescentar para aquele país. E com relação à Rússia, ele foi muito mais por pressão do agronegócio, porque ele queria garantir o fornecimento de fertilizantes russos para o agronegócio brasileiro. Ou seja, ele foi ali para resolver uma questão dos interesses dos fazendeiros brasileiros, que sabiam muito bem que essa altura perder o fornecimento dos fertilizantes russos poderia representar um prejuízo para a agricultura brasileira. Só que o Brasil poderia estar autossuficiente em produção de fertilizante, não fosse a política de privatizações e de desmantelamento da nossa infraestrutura petrolífera e dos derivados do petróleo, que foi o desmonte que a Petrobras e toda a sua cadeia produtiva sofreu ao longo dos governos Temer e Bolsonaro. Bolsonaro foi até os Estados Unidos visitar Olavo de Carvalho, que é o guru do bolsonarismo, falecido, deve estar aí em alguma esfera do inferno de tanta bobagem que esse homem falou, de tanto palavrão, de tanto ódio que ele destilou e de tanta divisão na sociedade que ele pregou. Então, Bolsonaro usou dinheiro público para, inclusive, patrocinar esses cursos do Olavo de Carvalho. Bolsonaro, quando Sérgio Moro ainda era ministro da Justiça em seu governo, cometeu um ato vexatório de, junto com Sérgio Moro, visitar a sede da CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos. Isso é uma impostura para um chefe de Estado visitar um serviço de inteligência de um país, ainda mais um serviço de inteligência que nós sabemos de tudo que fez. Nós sabemos, por exemplo, que a CIA grampeou a presidente Dilma enquanto ela estava tratando assuntos relacionados à Petrobras. Nós sabemos que a CIA operou diretamente na Operação Lava Jato e por isso que Sérgio Moro estava presente nessa conversa. E aí nós sabemos também que a CIA, em 1964, patrocinou um golpe militar e deu apoio logístico, inclusive tático, com a chamada Operação Brother Sun, em que eles cercaram Santos ali com porta-aviões, prontos para iniciar um bombardeio no território brasileiro. Então, essa impostura de Bolsonaro no exterior rendeu situações ainda mais vergonhosas. Por exemplo, em uma situação em que ele encontrou o ex-candidato a presidente dos Estados Unidos, John Kerry, ele chegou a oferecer entregar a Amazônia para ele. Olha que absurdo! Ele se encontrou com John Kerry e falou que estava disposto, inclusive, a entregar a Amazônia. Como se não bastasse isso, teve uma cúpula do G20 em que todos os chefes de Estado do mundo fugiam de tirar uma foto com Bolsonaro, porque todo mundo vê Bolsonaro como um político que fala as piores coisas possíveis, que se apresenta de uma forma vexatória e vergonhosa, que faz com que qualquer político que apoia a democracia rechace qualquer associação com esse político, porque Bolsonaro é mal visto em todo mundo. Bolsonaro não é reconhecido enquanto um ator, enquanto um político sério, tanto que poucos chefes de Estado visitaram o Brasil durante o seu governo, exceto, claro, ditadores de extrema direita e alguns políticos que realmente precisavam estabelecer algum tipo de relação com o Brasil. Então, vamos lá. O Bolsonaro encontrou com o presidente turco Erdogan e falou para ele, começou a atacar a Petrobras para o presidente turco. Ele falou que a Petrobras só tinha politiqueiros e que mais atrapalhava. Eu fico imaginando o presidente turco pensando, a Petrobras é uma das 10 maiores empresas de petróleo do mundo. O que esse cara está falando, que ele está atacando a empresa do seu próprio país, em que ele poderia estar utilizando-a para desenvolver o seu país, e olha o que ele está fazendo. Está aqui, no evento internacional, falando com o líder de outro país para atacar a sua própria empresa. Deem uma olhada o tamanho da impostura e da irresponsabilidade de Bolsonaro. Ele fazendo propaganda negativa da principal empresa brasileira. Da empresa brasileira que garante com que você tenha petróleo no seu carro. Da empresa brasileira que garantiu por décadas que o Brasil tivesse autonomia na exploração de petróleo.
Então, as imposturas de Bolsonaro não param por aí. Bolsonaro, quando ele tomou posse, ele falou que ele vinha para destruir, não para construir. E foi exatamente o que ele fez. Por exemplo, ele implodiu a Unasul, que era uma comunidade construída para integrar os países da América do Sul e evitar conflitos regionais a partir da mediação da paz. E, no lugar disso, o que ele criou? Um grupelho de presidentes de extrema-direita que, um por um, foram sendo derrotados. Então, Macri na Argentina foi derrotado, Duque na Colômbia foi derrotado, e o Lenín Moreno do Equador foi derrotado, e também o pinochetista chileno, que aí teve que passar a sua presidência para um eleito de esquerda, que foi agora o Boric, também foi derrotado. Então, essa frente de direita, de extrema direita, que Bolsonaro tentou construir, naufragou. E aí, vejam como é que ele é. Ele não pensa enquanto os interesses do país. Porque uma entidade como a Unasul, ela tem que perpassar os governos, ela tem que perpassar as ideologias, ela tem que ser algo perene. Porque os nossos vizinhos da América do Sul, independente do governo ser de direita ou de esquerda, eles são governos dos países e precisam com isso ter garantia de que os interesses permanentes serão preservados. Só que Bolsonaro implodiu isso. Ao contrário de pensar nacionalmente, ele agiu como um líder de um pequeno grupo político extremista. E por falar em extremismo, quem foi o primeiro ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro? Foi um rapaz chamado Ernesto Araújo, que tinha uma visão que muitos associavam inclusive ao terraplanismo, porque a sua postura era de uma leitura tão cega da realidade mundial que ele falava coisas do tipo dizer que havia uma grande conspiração globalista e que essa conspiração globalista era necessário fazer um pacto entre as extremas direitas do mundo para poderem, então, construírem uma ordem conservadora mundial. Obviamente que ele estava teleguiado por um cara chamado Steve Bannon, que foi quem garantiu, usando os meios tecnológicos, o avanço da agenda da extrema-direita em todo o mundo. Então, esse avanço da extrema-direita, ele ocorreu exatamente pelo controle nas redes sociais, especialmente pela presença que tinham esses líderes em grupos como o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter e outras redes sociais. Então, essa presença cada vez mais massiva da extrema-direita foi coordenada com uma empresa chamada Cambridge Analytica, e essa Cambridge Analytica ela conseguia criar algoritmos que associavam essas pessoas que votariam, os eleitores, a determinadas pautas sensíveis, a determinadas agendas. Então a campanha ela ia com o foco direto naquilo que incomodava determinado grupo social. E com isso você fazia um tipo de campanha muito bem selecionada, muito inteligente, que fazia com que as pessoas votassem no Donald Trump, no Brexit, lá na Inglaterra, e aqui no Brasil, que elegesse o Bolsonaro. Então essa associação do governo Bolsonaro com o Steve Bannon colocou o Brasil nessa situação de se alinhar com essa extrema-direita internacional. E essa extrema-direita internacional, ela causou uma série de problemas para o Brasil. E aí a derrota de Donald Trump fez com que o Partido Democrata, com Joe Biden, voltasse ao poder. E o que Bolsonaro fez? Bolsonaro, o governo dele foi um dos últimos do mundo a reconhecer a vitória de Joe Biden. E isso, para o Brasil, colocou uma situação em que os Estados Unidos passaram a desconfiar cada vez mais do Brasil. E aí, os Estados Unidos, que é o mesmo que o Bolsonaro prestou continência durante o comício, agora tinha trocado o governo por um governo dos democratas, que é da direita liberal, saía a direita conservadora do Donald Trump, entrava a direita liberal. E como que Bolsonaro então se comportou? Bolsonaro tardou a reconhecer e ainda disse que houve fraude. Vocês lembram da tomada do Capitólio? Pois bem, os filhos de Bolsonaro apoiaram isso. Bolsonaro, de certo modo, também apoiou aquilo. E aquele pessoal foi condenado e
o governo do Biden passou a combater esse tipo de atividade. Óbvio, porque eles estão ali em defesa do sistema que garantiu a vitória deles. E aí como que isso respinga aqui no Brasil? De uma forma em que o Biden decidiu melhorar um pouco as relações e enviou para cá, logo depois da vitória, um grupo de representantes do seu governo para tentar conversar com Bolsonaro no sentido de distensionar as relações. E o que Bolsonaro falou para a delegação do governo Biden, disse que houve fraude nas eleições dos Estados Unidos para uma delegação do Partido Democrata. Olha a impostura. Só que essa impostura, se já era assim com os Estados Unidos, imagina com certos países que o governo Bolsonaro não se alia ideologicamente. Então, com a China, durante a gestão do Ernesto Araújo, foram desferidos uma série de ataques, e a China é o principal parceiro comercial do Brasil. A China, durante o início do governo Bolsonaro, era uma provocação em cima da outra. E o embaixador da China no Brasil diversas vezes teve que rebater acusações falaciosas contra a China, contra o governo chinês, inclusive com preconceitos raciais desferidos contra eles. E aí qual foi a consequência? Quando começou a pandemia, nós precisávamos de material vindo da China e a China não tinha interesse em priorizar o Brasil. Ela priorizou outros parceiros mais confiáveis. Isto, obviamente, que ajudou a piorar um pouco mais a situação. Ninguém vai se esquecer da posição negacionista que o governo Bolsonaro teve, inclusive de se envolver com escândalos de corrupção na compra de vacinas por setores que ele colocou, né, alguns setores corruptos, inclusive alguns ligados às Forças Armadas, que ele tirou das Forças Armadas, que é o papel institucional deles, e colocou no Ministério da Saúde, que se envolveram com compras ilegais de remédio e desvio de propina, inclusive de remédios que não tinham utilidade, como por exemplo a cloroquina, que enquanto precisávamos de vacina, ele promovia como se fosse a panaceia que resolveria todos os problemas da Covid. Então, as imposturas de Bolsonaro foram marcantes, por exemplo, contra a Venezuela, contra Cuba. Logo que Bolsonaro tomou posse, ele enviou de volta para Cuba os médicos cubanos que estavam aqui desde o governo Dilma, cuidando da população em regiões onde sequer chegavam os médicos. E os cubanos realmente tiveram um papel muito importante, esses médicos, porque os médicos brasileiros, muitos deles se recusam a ir trabalhar nos grotões do Brasil. E esses médicos cubanos aceitaram sem problema algum. E Bolsonaro, então, praticamente expulsou esses médicos do Brasil. E foi uma cena vergonhosa, vexatória, essa situação de vermos médicos sendo enxotados para fora do nosso país. Médicos que estavam aqui ajudando a salvar vidas, ajudando a curar pessoas e a diagnosticar casos em lugares onde nunca houveram médicos. Então, essa impostura de Bolsonaro com Cuba foi um exemplo disso. E teve com a Venezuela uma série de problemas na fronteira, uma série de problemas de ataques verbais ao governo Maduro, o que fez com que Bolsonaro fosse ficando cada vez mais isolado à medida que esses governos de extrema-direita eram derrotados. E hoje o governo Bolsonaro está completamente isolado. Praticamente ninguém no mundo quer saber de ter uma reunião com Bolsonaro. Bolsonaro conseguiu isolar o Brasil. A imagem no Brasil, no exterior, está deteriorada. Hoje, quando pensam no Brasil, a imagem que se tem é extremamente negativa. As pessoas lamentam a quantidade de mortos que teve pela Covid no Brasil. O Brasil teve uma proporção muito maior do que a média mundial. O Brasil teve uma quantidade de pessoas que morreu e que não sofreu o atendimento necessário, que não conseguiu ter esse atendimento, passou a ter uma situação que ficou catastrófica e que colocou o Brasil entre os campeões das mortes em Covid pelo negacionismo de Bolsonaro. Por isso, Bolsonaro, então, não é um nacionalista. Bolsonaro nunca foi patriota. Bolsonaro não tem compromisso com o Brasil e não tem compromisso com o povo brasileiro. Ele tem compromisso com os setores fundamentalistas religiosos,
com a banda podre das Forças Armadas, que ainda tem saudade da época da ditadura militar, quando se podia fazer corrupção e não ser investigado. Bolsonaro tem apoio daquele grupo de pastores que são pessoas que roubam o ministério, que desviam dinheiro e que inclusive pedem propina em ouro, como agora no escândalo do MEC. Então, o governo do Bolsonaro está comprometido com as milícias, com o crime organizado e com os fanáticos da extrema-direita. Por isso, o governo Bolsonaro, ele representa aqueles setores que estão devastando a Amazônia, os setores que estão autorizando o garimpo ilegal. E por isso, cada vez mais fica claro que nós precisamos derrotar o governo Bolsonaro e colocar o Brasil no rumo correto, que é o rumo de uma política externa altiva e ativa, que será o tema do nosso próximo vídeo. Então, pessoal, curta, comente, compartilhe e ajude-nos a divulgar essa informação de qualidade para entendermos o que realmente está passando em nosso país e o quanto precisamos virar esse jogo para que o Brasil recupere a sua soberania e o seu respeito internacional como grande ator que o nosso país é. Até a próxima e vamos seguindo em frente em defesa do Brasil.